batia nos 90 anos, o corpo magro, mas sempre teso do Jango Jorge. Um que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocai. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira. À luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na cerração das madrugadas. Ainda que chovesse reúnos acolherados ou que ventasse como por alma de padre, nunca errou o val, nunca perdeu o atalho, nunca desandou cruzada. Conhecia as querências pelo faro. Aqui era o cheiro do açude a cavalo florescido, lá o dos trevais, o das guabirovas rasteiras, do capim-limão. Pelo ouvido, aqui a cancha de graxaíns, lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo. Adiante o chap-chap, noutro ponto o areão. Até pelo gosto ele dizia a parada, porque sabia onde estavam as águas salobras e águas leves com sabor de barro ou sabendo a limo. Tinha vindo das guerras do outro tempo, foi um dos que peleou na batalha de Ituzaingó. Foi do esquadrão do general José de Abreu. E sempre que falava no Anjo da Vitória, ainda tirava o chapéu numa abraçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito, numa distância muito longe. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre por ser muito de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balas tracas, reunia a gurizada da casa, fazia pip-pip-pip, como pras galinhas, e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miuçalha formava, catando as pratas no terreiro. Gostava de sentar um laçaço no cachorro, mas desses laçaços de apanhar da paleta virilha, e puxado a valer, tanto que o bicho que eu tomava, ficando entupido de dor e lombeando-se, depois de disparar um pouco, é que gritava num cai, 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 de desespero. Outras vezes dava-lhe para armar uma jantarola e, sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio entropigaitado, puxava por uma ponta da toalha e lá vinha, de tirão seco, toda a traquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas dos doces. Depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro, que aproveitava o vento e leteava cuentas al gran capitán. Era um pagodista. Aqui, há poucos anos, coitado, posei no arranchamento dele. Casado, outro jeito, estava familiado. Não nos víamos desde muito tempo. A dona da casa era uma mulher mocetona ainda, bem parecida e muito prazenteira. De filhos, uns 3 matalotes já emplumados e uma mocinha. Por caso, uma moça, que era o Santo Antoninho de onde te porei, daquela gente toda. E era mesmo uma formosura, e prendada, muito habilidosa. Tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila. E noiva casadeira já era. E deu o caso que, quando eu pousei, foi justo pelas vésperas do casamento. Estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia. Grande alegria, começaram os aprontamentos e, como me convidaram com gosto, fiquei pro festo. O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde, não sei. Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda antiga, mas como cada um manda no que é seu. Fiquei verdeando à espera e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro. Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou.
desde antes da tomada das Missões. Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de guascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de eguariços. Abanava o poncho e vinha meia rédea. Apartava-se a potrada e largava-se o resto. Os de lá faziam conosco a mesma coisa. Depois era com gados que se tocava trote e galope, abandonando os assolhados. Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito. Só se cuidava de negaciar as gordas do Cerro Largo, em Santa Tecla, do Aedo, o mais era a várzea. Depois veio a Guerra das Missões. O governo começou a dar sesmarias e uns quantíssimos pesados foram se arranchando por essas campanhas desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa. Foi o tempo do manda quem pode. E foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão sozinhos conquistaram e defenderam estes pagos. Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o Capitão-General. Ele dava sesmarias, mas não garantia o pelego dos sesmeiros. Você tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam. Naquela era, a pólvora era do El-Rei, Nosso Senhor, e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim. Também, só na vila de Porto Alegre é que havia baralhos de jogar, que eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor, e havia fiscal, sim senhor, das cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas. Por esses tempos antigos, também o tal rei, Nosso Senhor, mandou botar para fora os ourives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra, só para dar fluxo aos reinóis. Agora imagine você, se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luxar. O tal rei Nosso Senhor nem se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Vai então os estancieiros em pessoa, ou mandavam a outro lado, nos espanhóis, buscar pólvoras e balas para as pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparos de prata para os arreios. E ninguém pagava dízimos dessas coisas. Às vezes lá voava pelos ares um cargueiro, com cangalhas e tudo, numa explosão da pólvora. Doutras, uma partida de miliciano saía de atravessada e tomava conta de tudo, a couce d'arma. Isto foi ensinando a escaramuçar com os golas de couro. Nesse serviço foram se aficionando alguns gaúchos. Recebiam as encomendas e, para aproveitar a monção e não ir com os cargueiros de balde, levavam baeta que vinha do reino e fumo em corda que vinha da Bahia e algum porrão de canha. E faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos das duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam. Isto veio mais ou menos assim até a Guerra dos Farrapos.